Olá a todos. Nosso trabalho do Instituto de Ensino Superior Latino-Americano é sobre o caso Fiat no âmbito da gestão de competências para inovação. Dentro do MBA de Gestão de Negócios e Pessoas, nosso grupo formado por mim, Tuane Rosa, pelo Júlio Machado, Marina Teixeira, Patrícia Protti, Arlen Fonseca e Maiara Hubner. O nosso professor Silvano Aragão e o coordenador Bruno Stefani. A entrevista foi realizada no dia 16/11 com o senhor Cledorvino Bellini, presidente da Fiat por 12 anos, e aqui todos os nossos agradecimentos por essa entrevista. Muito bem. Aí em 1987, vocês já devem ter ouvido falar dos choques econômicos que o Brasil teve. Plano Cruzado, Plano Verão, Plano Brescia. Cada vez que vinha um plano desses, era um caos numa indústria automobilística. O trator também faz parte da indústria automobilística. E, nesse caos, os fornecedores paravam de entregar, queriam aumento de preço, a logística era desorganizada. Então, a produção ficava comprometida. Aí fizeram uma análise e constataram que a empresa que eu trabalhava, Tratores, não tinha problema. E a Fiat Automóveis sempre tinha problema. Em 1987 tinha 10 mil carros incompletos, imagine só, que não conseguia faturar, faltava peça, o fornecedor não entregava, aquela coisa toda. Aí eles olharam nas empresas do grupo e aqui sempre foi, na época, um italiano que administrava as compras da Fiat Automóveis. Aí chegaram à conclusão que o italiano tinha dificuldade em lidar com esses planos econômicos. Ele passava uma lei e acabou a inflação. Entendeu? Mas residual estava para trás. Então não tinha aumento de preço do produto, mas também não tinha peça para montar, o prejuízo era grande. E lá nós encontramos um bom equilíbrio entre nós e o fornecedor no período da Fiat Alice. Conclusão, me levaram para lá, para a Fiat Automóveis. Então, foi aí que eu entrei na Fiat Automóveis. Sempre fui muito estudioso, sempre gostei de novidades. Quando eu entrei lá, eu já conhecia, que já tinha feito um trabalho na época com Arthur Andersen sobre o sistema Just-in-Time Kanban, mas não sabia nem por onde começar, a realidade é essa. Aí o que eu fiz? Fui para o Japão estudar o modelo Just-in-Time Kanban. Fiz um longo estágio lá e aprendi bastante nesse período aqui. Depois voltei, fiz um segundo estágio, mas já atraindo fornecedores. Então eu via que o segredo dos japoneses darem certo foi quando a Toyota começou a conquistar os Estados Unidos. Fui estudar justamente o modelo Toyota de produção. Eu entendi algumas coisas importantes, que no Brasil a administração ela não cuidava de todos os stakeholders. Então os stakeholders, eles são, primeiro, o número 1 que a gente fala é o cliente. O segundo são os parceiros, fornecedores, concessionários, no caso, concessionários. O terceiro são os funcionários. Se esse grupo aqui não fica equilibrado, as coisas não funcionam. Um stakeholder que nós chamamos muito importante, meio ambiente. Já naquela época, já no Japão já tinha isso daqui. Um outro stakeholder é a comunidade. Você vai numa comunidade, você extrai, mas você tem que dar para a comunidade, né? E o outro, que é importantíssimo, quando ele está satisfeito, as coisas vão, são os acionistas.
A grosso modo, esses stakeholders. Então, entendi esse modelo e eu entendi um modelo que tinha aqui no Brasil, que era muito diferente. Lá tinha, para uma montadora, você tinha a relação fornecedor, chamada de FRC, que eu sempre chamava assim, e produz e vai para o dealer, para chegar ao consumidor final. Aqui no Brasil, para uma mesma peça, tinha vários fornecedores. Quando eu entrei lá, tinha 600 fornecedores, eu reduzi para 200. Não? Então, passamos a escolher o melhor fornecedor, que daria a melhor condição para o cliente final, em preço e qualidade. Aí, então, foi, de um lado, melhorando a imagem da Fiat, e os fornecedores eu comecei a trazer perto da montadora, perto da fábrica. Foi um projeto muito reconhecido até hoje, chamava-se mineirização de fornecedores. Então a mineirização trouxe os fornecedores próximos da fábrica. Com isso, nós passamos a abastecer a fábrica em just-in-time e Kanban, dependendo da posição do fornecedor. Consequentemente, esse modelo de produção, ele é assim, como era? Então, uma linha de montagem, antes, né? E aqui você tinha os estoques para montar os carros nessa linha de montagem. Nos dois lados tinha estoques. O que aconteceu? Acabou todo esse estoque. Porque quando o carro entrava na linha de montagem, ele recebia um sinal e ele já entregava a mercadoria no local onde ia ser montado o carro. Isso é uma coisa assim, parece que impossível, mas é fantástico. Mas essa entrega era direto do fornecedor? Direto do fornecedor. Você elimina todos os estoques. Caramba! Quando você elimina todos os estoques, o que acontece? Sobra espaço. E o que nós fizemos nesse espaço? Ampliar a linha. Ampliamos, foram fazendo outras linhas. Caramba. Colocando outros produtos e conquistando mais mercado. A Fiat era a última colocada, quando entramos lá, em 1980, 79, 80, era a última colocada entre todas as montadoras. Tinha uma imagem ruim, qualidade, tinha uma imagem de peças caras, tinha tudo. Com essa mudança de sistema aqui, foi que ela começou fazendo novos produtos, melhorando a qualidade, porque você colocou o fornecedor também como um parceiro, como cliente, com esse target direto, reforçando a área de qualidade, reforçando a mentalidade dos fornecedores e dos concessionários para atenderem bem o cliente. Aí a Fiat começou a subir, assumiu a liderança. Nesse período, em 1997, eu fui ser presidente da COFAP Magneti Marelli, que é o maior fornecedor da Fiat. Foi minha primeira experiência como presidente. Fiquei lá até 2003. Em 2004, fui chamado para ser presidente da Fiat Automóveis e fiquei 12 anos na presidência da Fiat Automóveis, o mais longevo da história. Bom, então depois dessa breve explanação do Bellini sobre como as mudanças ocorreram dentro da Fiat, ele gentilmente nos falou sobre como a gestão de competências contribuiu e quanto ela contribuiu para que essas mudanças
pudessem ser realizadas com efetividade dentro da empresa. Coisa que eu queria falar para vocês é um modelo de como a gente lida com muitas pessoas. Na Fiat, por exemplo, eu cheguei a ter 40 mil funcionários entre Brasil, Argentina, Venezuela, ou seja, é um universo muito grande de pessoas. Participei também, eu era vice-presidente do Board Mundial, e nós fazíamos a avaliação de todos os executivos do mundo. Então, eram cerca de 500 executivos no mundo inteiro. Então, para você ter, a primeira coisa é conhecer o que você tem do capital humano na empresa. Segundo, criar os programas de sucessão. Terceiro, melhorar qualitativamente as suas equipes. A gente usava aquele modelo simples, não? Que era, de um lado, você avaliava as competências e do outro lado, os resultados. E dividia em 9 quadrantes. Então, você tinha uma pessoa que estava te entregando um resultado muito baixo, e vou pôr números aleatórios só para... Na realidade é diferente. Agora é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, o melhor de todos é aquele que dá os melhores resultados e tem grandes competências. Sim. A gente chama quadrante 9, entendeu? E esse daqui é um cara que a gente chama até de talento, porque a empresa vai apostando. O cara que está há 5 anos, tem grandes competências, entrega os melhores resultados, é um cara bom. Em compensação, um cara que não entrega resultado e não tem competência, você tem obrigatoriamente na empresa de eliminar esse daqui, porque ele não serve para nada. Esse daqui tem pouca competência e resultado médio, então você avalia se pode melhorar as competências dele para empurrar aqui para o meio. Entendeu? Então, os caras que têm muita competência podem ter até pouco resultado. Está nesse quadrante aqui, então você tem que treinar ele para ele melhorar, para ir nesse caminho aqui. Então, através disso daqui, você pega essa faixa aqui de pessoas, então, que não deve ser maior do que 10% e estimula o desenvolvimento delas, seja treinamento, seja em experiências, que são as pessoas boas para a sucessão na empresa, pensando na sustentabilidade a longo prazo da empresa, que ela precisa de competência. Porque máquina, você vai numa feira internacional e compra. Dinheiro, vai nos bancos, você financia, mas nada funciona sem o ser humano, sem a capacidade das pessoas. Então, esse modelo aqui é que a vida inteira nos inspirou e sempre desenvolvendo. E esses que ficam aqui abaixo, entendeu? Da linha de corte, você avalia se tem potencial, né? Porque está aqui ou aqui, quer dizer, tem baixo resultado, média competência, que seria esse daqui, merece ser descartado. Não, você avalia se tem potencial para crescer e aí você entra com treinamento, com formação, com tudo. Não? Então, dentro desse modelo que eu sempre trabalhei, trabalhando as competências, fortalecendo o resultado. Por aí, as pessoas que tinham competências
e resultado, eu também continuava treinando, né? Porque chegou aqui que não é não, porque o mundo caminha e se ele não caminhar, o ano que vem ele está aqui, ou ele está aqui, entendeu? Ele vai ficando obsoleto. Então, toda a minha diretoria mandava fazer Kellogg's nos Estados Unidos e fazer o INSEAD na França. Eu mesmo fui estudar no INSEAD em Fontainebleau. Então, o ano passado, estou fora já da indústria, mas a gente está sempre em contato, fui visitar 25 startups em Israel para aprender como que eles fazem para se desenvolver tão rápido. Como está acontecendo essa mudança no mundo. Nós temos que estar sempre se atualizando. Isso que vocês estão fazendo é se atualizar, conhecimento acima de tudo, para poder fazer a gestão. Queria começar por aqui, porque a partir daqui eu posso falar bem de competências, posso falar de... Com certeza. Belino, primeiro te agradecer por ter nos recebido. E assim, o Case Fiat é um caso que a gente está trabalhando dentro dessa disciplina, mas que fora desse mundo acadêmico, as outras empresas também utilizam ele como algo, como fala, um standard, né? Um modelo mesmo para poder aplicar dentro do seu processo, né? E a gente queria saber primeiro, assim, como que iniciou isso dentro da Fiat? A gente imagina que tenha sido algum setor pioneiro, experimental, onde vocês aplicaram essa triagem por competências, né, dentro da empresa. E como que aconteceu o início desse processo? O início desse processo começou por volta, ainda nos anos 80, final dos anos 80, onde que nós começamos a estudar e desenvolver os modelos de produção racionalizada. No modelo de produção racionalizada tem uma coisa muito importante que é o ser humano, o trabalhador. Naquela época, o trabalhador entrava na fábrica e ele batia o ponto, naquela época ainda era o ponto, né? Ele batia o ponto, deixava a inteligência dele no cartão de ponto e ia trabalhar com as mãos. Aí nós introduzimos um sistema de produção racionalizada onde os trabalhadores são participantes ativos e ajudam a empresa nos processos de melhoramento contínuo, que é chamado Kaizen. Então, nesses processos, ele contribui. Vou dar alguns exemplos para vocês. Uma fábrica de pasta de dente. Eles tinham um problema sério, que de vez em quando falhava, ia a caixinha e falhava colocar a pasta dentro. E isso daqui, como a máquina de embalar era automática, era um problema difícil. Aí então chamaram os engenheiros, e os engenheiros projetaram uma máquina muito cara para resolver esse problema. Aí tinha um grupo ali dentro, chamado Círculos de Qualidade, que era o melhoramento contínuo. Aí o rapaz lá falou assim, não precisa gastar tudo isso daqui não. Tem a linha, vamos colocar um ventiladorzinho aqui, se a caixa estiver vazia, ela cai automaticamente. Entendeu? Então, isso daqui é o envolvimento das pessoas dentro do processo, melhorar, aperfeiçoar a qualidade, reduzir custos, tornar a empresa mais competitiva, assegurar a felicidade, a satisfação do consumidor. E nada melhor do que quem já está dentro do processo, que conhece aquilo para poder conseguir enxergar tanto melhoria quanto agora uma solução de algum possível problema. Né? Exatamente. O Brasil não tem uma cultura muito forte de trabalhar com essa capacidade, essa inteligência coletiva que tem nas empresas. Quando
estive no Japão lá nos anos 80, foi interessante que tinham muitos Nisseis trabalhando tinham 600 brasileiros, Nisseis, que tinham descendência, que estavam trabalhando na linha de montagem da Sumitomo. E eu tive a oportunidade de conversar, fui na área onde estavam os japoneses, e eles têm o melhoramento contínuo, onde que eles têm os quadros, quem dá mais sugestão, média de sugestões de melhoria, tem premiação, tudo isso daqui. Aí eu fui na área dos brasileiros, os brasileiros também tem lá o seu painel, conversei com o diretor daquela área e ele me falou que os brasileiros também conseguem fazer, talvez não em quantidade, porque era tudo garotada nova, mas ele falou que em qualidade os brasileiros eram até mais criativos. Não? Aí eu conversei com um dos meninos lá. Aí eu perguntei, mas você trabalha onde no Brasil? Ah, trabalhava em tal empresa. Você fazia isso daqui lá? Você dava essas ideias? Ele falou, não. Mas por quê? Porque nunca ninguém pediu, nunca ninguém orientou. Aqui é tudo organizado, a coisa sai naturalmente. Então, é uma questão cultural. Quando você treina, forma as pessoas, entendeu? Incentiva. Dá espaço, né? Dá espaço. Ele tem inteligência. Ele tem inteligência como um mestre, como um engenheiro, como um administrador, como um psicólogo. O que ele precisa ter é orientação, treinamento, entendeu? E é como eu falo assim, que você desenvolve as competências de tal forma que ele pode colaborar. E isso faz o giro de melhoramento contínuo de um produto, de um processo numa fábrica. Muito ligado a isso, né? O senhor citou a parte aí que a pessoa chegava, batia seu ponto, né? Às vezes não desenvolvia tanto a mente, né? Fazia o automático. Relacionado a isso, o senhor vê o nível de escolaridade diretamente ligado a esses profissionais e se a idade também é ligada a esse fato, uma pessoa mais nova do que uma pessoa mais velha? O senhor vê alguma relação nisso aí? Olha, eu já vi de tudo. O caso mais chocante que eu vi no Japão, mas foi um analfabeto fazer controle estatístico do processo. É impossível, né? Não é impossível. Ele tinha uma régua com uns pinos, não? E ele produzia a peça e media. Então o engenheiro fez o seguinte para ele, quando dá nessa linha aqui é amarelo, nessa linha aqui é verde, colocou as tolerâncias em cores e colocou um monte de arruelas em cores. Então ele ia colocando, não? De hora em hora passava o supervisor lá e via se ele estava dentro da curva ou fora da curva. Aí avisava ele, quando estiver fora desses extremos aqui, se aperta o botão chamando o supervisor. Então, quando você vê uma coisa dessas, você fala, poxa, tudo é possível. Então, eu entendo que hoje em dia, com equipamentos digitais, com a necessidade de uma escolaridade mínima é fundamental. Para trabalhar, para operar equipamentos, porque hoje em dia, não só a digitalização, mas também as instruções que tem no processo são muito apertadas em função da evolução tecnológica que exige mais. Porque você pode ter um camarada que não tem instrução, mas tem uma boa vontade tremenda. Eu tenho um caso que é muito interessante. Quando
eu não sei se ele está lá ainda, mas quando começamos a fábrica de Pernambuco, apareceu uma pessoa lá de chinelo, com uma roupa simples, e aí foi fazer a primeira triagem, né? Era para contratação no início da fábrica, e perguntaram o que ele fazia. Eu cato caranguejo. E a moça que estava entrevistando, a psicóloga, conversando, e foi vendo a criatividade dele, a força de vontade, a determinação e tal, né? Aí resolveram, inclusive foi para a internet esse caso, para todo lugar. Treinaram ele, não? E ele tinha tanta vontade, não? Ele estava procurando um emprego fixo. E ele acabou virando supervisor de uma área. Então, depende de pessoa a pessoa, não? Às vezes, ele tem muita boa vontade, dá grandes resultados e está no meio disso daqui, não? Ele vai lá para cima. Então, o senhor acredita que existe uma diferença entre habilidade e competência? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Dentro do mapeamento de competências dentro da Fiat, como vocês realizaram esse mapeamento? Nós realizamos avaliando pessoa por pessoa, onde que nós dávamos, através dos quesitos, são avaliados para todos por igual. Quando eu falo isso daqui, a gente fala os white collars, que seriam para o pessoal de escritório, engenharia, para cima. Na avaliação dos blue collars, que a gente chama, é outro tipo de avaliação. Mas aí esses quesitos são iguais para todos e é avaliado através desses números, onde que vai classificar se tem baixa competência, se tem alta competência, se entrega bons resultados ou se entrega baixos resultados. Através disso aqui você tem um mapeamento da sua empresa e tem os testes. Se você tem 1000 pessoas, você teria que ter sempre uma curva de distribuição normal, ok? Onde que você vai ter uma pequena parte aqui, uma pequena parte aqui. E o grosso deve estar aqui. Então o grosso da coisa deveria estar nesses quadrantes aqui, 5, 6 e 8. Que é pelo menos médio competência e médio resultado. Não? Então esse é o modelo e a partir daí você faz os planos de desenvolvimento das pessoas. Sempre puxando essa curva aqui, cada vez para cá. Porque o mundo evolui, as tecnologias evoluem, as competências têm que evoluir. E o cliente cobra sempre melhores resultados. E assim, dentro desses quadrantes, né, depois que vocês classificaram as pessoas aí, partiram planos de ação para cada quadrante, por exemplo? A pessoa que é classificada como uma competência média, entrega médios resultados, vocês traçaram um plano de ação para aquele grupo. Exatamente. Aí, então, você... às vezes a competência não é o problema da pessoa, é o problema cultural do produto num país e assim por diante. Então, retornando o caso da Universidade de Santa Catarina, ela formou os mestres da Fiat em rumorosidade de veículo. Por quê? Porque nós sentimos que tínhamos que melhorar essa competência. Aí já é uma competência de produto. Então, quem eram os responsáveis naquela área daquele produto tiveram a formação e, consequentemente, melhoraram a sua competência e passaram a entregar melhores resultados. O senhor falou muito aí
da competência das pessoas, né? Especialização de mão de obra, né? Que é ideal hoje, é essencial, na verdade. Você falou de especialização? Sim. Né? O senhor citou aí também que alguns dos seus funcionários o senhor mandou para fora para fazer o curso. Sim, né? sim. Então, uma conclusão que é claro e óbvio que esse processo ele tem que ser contínuo. Especialização das pessoas, né, de processos. Esses processos muito provavelmente já eram específicos, se você seguir uma linha de raciocínio, o processo em si já era linkado a cada base de pessoas? Sim, sim. Os processos são todos linkados e movidos pelas pessoas. Então, você pega um processo qualquer, se aquele processo não vai bem, ele complica os outros processos da fábrica, porque em algum momento ou vai dar um gargalo ou vai dar uma defasagem. Então os processos têm que trabalhar sempre perfeito. E o que você faz? Você pode melhorar os processos através das pessoas, através de usando a inteligência coletiva de todos os funcionários. E o senhor sente que, por exemplo, esse aprimoramento que teve dentro da Fiat, de competências, isso gerou um sentimento de pertencimento maior até dos funcionários? Sem dúvida, sem dúvida. As avaliações a gente percebia que havia um comprometimento com a empresa, um envolvimento com a empresa, porque a empresa estava sempre formando, preparando, o que permitia aos funcionários os melhores resultados terem sempre promoções. Esse é um ponto importante. Isso até faz com que às vezes você consiga reter mais mão de obra por mais tempo, né? Sem dúvida, você retém mão de obra e tem menos problemas. Por exemplo, greves. A Fiat não tem greve há 30 anos, porque os funcionários se sentem comprometidos com a empresa. Eles vestem a camisa, né? Não veste a camisa mesmo. Eu conheço, né? Na verdade, a minha ex-esposa é funcionária da Fiat, ela é engenheira, e tem alguns amigos que trabalham lá. E essa parte lá de cargos, são vários níveis, né? O engenheiro tem Vários níveis. Isso é da gestão do senhor também? Faz parte dessa... Começou lá atrás. Desse vínculo, né? Que na realidade, quando há um processo de transferência de tecnologia para um país, a Fiat trouxe a tecnologia através dos italianos e isso daqui ficou no modelo original. Depois você vai aperfeiçoando, vai crescendo a engenharia, então você vai criando os níveis justamente em função da experiência, em função de resultados, tudo isso daqui. E o funcionário ele fica querendo mudar de nível para aumentar o salário, para aumentar a experiência, Exatamente. Plano de carreira. Exatamente. Então, ele sabe que se ele for bem avaliado, ele tem... Aqui você tem duas coisas. Entendeu? Você tem uma grande cenoura, mas você tem um chicote. Chicote no bom sentido, né? Eline, e para assim, a gente poder fechar aí, dentro dessa transformação que a Fiat teve durante o período que você teve na presidência dela, quantos por cento você avalia, que você pudesse chutar aí, que seja agregado à gestão de competências? Quanto que a gente pode falar que a gestão de competências é responsável por todo esse processo que a Fiat teve de ser líder de mercado, de melhoria de processo? 100%. 100%. Só a gestão de competências consegue fazer isso. Pessoa certa no lugar certo, motivada, ousada, pensar na frente, comprometida com todos os stakeholders, como eu falei, os clientes, os fornecedores, a comunidade, os acionistas, os funcionários. Com isso daqui é que você fecha e o processo
da sustentabilidade da empresa no longo prazo fica garantido. E desde que você entrou até quando você saiu, de quanto que a Fiat aumentou a produtividade dela? Olha, aumentou muito. Eu não saberia, não lembro exatamente, mas eu entrei lá, fazia-se 1.000 carros por dia e cheguei a fazer 3.800 carros na mesma fábrica, no mesmo estabelecimento, com as mesmas pessoas, aumentando linhas de montagem e aumentando a tecnologia também. Então, as linhas de montagem passaram a ser automatizadas, robotizadas, é isso que aumenta a produtividade. Ou seja, é o investimento e a formação das pessoas que permite aumentar a produtividade. Muito obrigada.